hoje é buscar o seu povo pro seu eterno lar. Eu estarei a esperar e pela fé irei dos céus morar. Meu Jesus, que me conduz em teu caminho que leva a eterna luz. Eu quero estar, meu Salvador, em teus braços, ó meu fiel Senhor. No teu perdão encontra paz, alegria que satisfaz. Por isso quero te adorar e sempre ao mundo do teu amor falar. Meu Jesus, que me conduz em teu caminho que leva a eterna luz. Eu quero estar, meu Salvador, em teus braços, ó meu fiel Senhor. 70, a fé na salvação. Ó, vem, Senhor, em mim morar e transformar meu falho coração. Meu Jesus, que me conduz em teu caminho que leva a eterna luz. Eu quero estar, meu Salvador, em teus braços, ó meu fiel Senhor. Meu Jesus, que me conduz em teu caminho que leva a eterna luz. Eu quero estar, meu Salvador, em teus braços, ó meu fiel Senhor. Jesus. 365 leituras bíblicas, meditações e orações para fortalecer a espiritualidade. Mensagens cristãs diárias que encorajam, consolam e ensinam sobre o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Castelo Forte 2021. Adquira já o seu. Acesse editoraconcordia.com.br. Já passou os 5 minutos? Muito boa noite, irmãos e irmãs. Eu sou o pastor Wallace Ullig, da cidade de Guarapari, no Espírito Santo, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Iniciamos o nosso culto para louvar ao nosso Deus, para ouvir a sua palavra e sermos fortalecidos na fé. Você de longe e de perto, seja muito bem-vindo ao nosso culto de adoração da palavra de Deus, também para nos ensinar e nos fortalecer, a adoração ao nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E nesse momento nós invocamos o nome do nosso Deus. Iniciamos esse momento de culto em o nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Eu convido você a cantar conosco o hino 140 do Inário Luterano, Vem Espírito Divino. Cante aí. Conduze-os afastados ao pastor Jesus, grande mestre, bom consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador, tu operas entre os povos, vera conversão, dá-lhes pensamentos novos, novo coração. Grande mestre, bom consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Boa noite a todos. Nós queremos seguir com a nossa liturgia com a confissão dos pecados. Amados no Senhor, confessamos com Lutero que não temos forças para crer em Jesus Cristo, mas o Espírito Santo nos chama, ilumina e congrega e santifica na verdadeira fé. Deus, Espírito Santo, faz isso pelo Evangelho, mas Ele também nos chama ao arrependimento através da sua lei. Então, nós vamos agora utilizar o hino 135 para fazer uma oração. Espírito Divino, que vens do Salvador, pedimos teu ensino na ciência do Senhor. Fazermos a vontade de Deus vem ajudar, perdão e santidade em Cristo revelar. Nascidos já malditos, sem podemos crer, ao peso dos delitos, restava-nos morrer. Sem ti os inimigos iriam nos tragar, em lutas e perigos nos querem enredar. Espírito Divino, conosco vem estar, guiando o peregrino a fim de se salvar. Ele anda receoso no val da perdição, ansiando por repouso na celestial mansão. Amados, o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor e em nome de Jesus Cristo, nos perdoou todos os nossos pecados
e aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Concede, ó Senhor, a todos nós. Amém. Nós queremos cantar o hino Seja Deus Gracioso, que fala do Salmo 67. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto, para que conheçam na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Alegrem-se e exultem na terra toda a gente, pois tua justiça se manifestará, guiando na terra as nações. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. A terra deu seu fruto e Deus nos abençoa, e todos os confins da terra o temerão. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Seja Deus gracioso. Cantamos o Glória à Pátria. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Façamos oração. Querido Deus, te louvamos porque tu nos deste mais um dia de vida. Mesmo em tamanho caos, o Senhor continua conosco, nos protegendo e amparando. Cuide de cada pessoa neste mundo, para que possamos viver em paz e tranquilidade. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. As leituras de hoje, leituras de Isaías 1, depois versículos 6 e 8, e depois Romanos 11, versículos 1, 2, depois 13 a 15, depois 28 a 32. A Gabi vai fazer a leitura de Isaías para a gente. Isaías 56. Vai fazer a leitura de 1 a 8 para a gente. Assim diz o Senhor:
Mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor, com efeito, me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Obrigado, Gabi, pela leitura. Leitura de Romanos 11, onde lemos: Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu a insistência diante de Deus contra Israel? Versículo 13. Dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios. Glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Versículos 28. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles. Assim também, estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia, à vista da que foi concedida a vocês, porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Até aqui a leitura. Nós queremos cantar o hino Dá-nos a Tua Palavra, em preparação à leitura do Santo Evangelho. Dá-nos a Tua Palavra, para podermos falar aos que estão afastados da verdade, fazer a Ti voltar. Palavra pura, libertadora, que aos homens traz salvação, levando amparo aos que sofrem horror, dando-lhes vida e perdão. Dá-nos o Teu pensamento,
ao teu caminho levar e me falar o teu filho enviaste ao mundo inteiro salvar, ao mundo inteiro salvar. Leitura do Santo Evangelho se encontra em Mateus 15, versículos 21 a 28, onde lemos: Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus, porém, respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Nós queremos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à mensagem, nós queremos cantar o hino 375. Ao mundo Deus assim amou. Ao mundo Deus assim amou, que o Filho amado nos mandou. Quem nele crer de coração terá eterna salvação. Por nós o Verbo se humanou, nossa esperança se tornou. Quem nele fundamenta a fé, em firme rocha põe o pé. Não quero divinal amor, a perdição do pecador. O Salvador nos vem livrar do que nos possa molestar. Com a palavra do Senhor, o Espírito Consolador nos traz a remissão no aquém e a vida eterna lá no além. Consola-te, pois Cristo Deus te lava dos pecados teus, justiça plena preparou, que no batismo nos legou. Na
Relembra, meu Senhor Jesus, minha alma aflita de corar, e nisto devo me fiar. Cantemos glória ao Salvador, ao Pai e ao Santo ensinador, rendamos ao Triuno Deus louvor e glória lá no céu. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhem nessa reflexão de sua palavra, nesse culto em que a palavra de Deus tem um sincronismo, uma sintonia muito perfeita para nos levar a essa temática de hoje, que a misericórdia e a bênção de Deus são repartidas sem distinção a todos os povos. Que Deus abençoe a nossa reflexão e a nossa vida, fortalecendo-nos na fé e no testemunho dessa verdade, hoje e sempre. Amém. Quem acompanhou todo o culto e as leituras bíblicas deste domingo, tem essa constatação de que em todo o momento, toda a história, Deus derrama sua misericórdia e suas bênçãos a todos, sem distinção. E é lógico que o domingo de hoje traz um texto do Evangelho, uma polêmica que muitos acabam também se alimentando dela, porque Jesus agiu falando daquela maneira com aquela mulher, e como assim o Salvador, o Deus de amor, pode falar daquele jeito? E muitos ou tentam defender Jesus, e ele não precisa de advogados, ou tentam explicar as suas palavras, amenizando o fato dele ter sido duro com aquela mulher, dizendo que não é bom dar a comida, o pão dos filhos aos cachorrinhos. E mesmo assim aquela mulher insiste, porque ela precisa e crê no que Jesus pode lhe dar. E tudo isso não parece combinar muito com tudo que nós lemos hoje, desde o Salmo, o Antigo Testamento em Isaías e também o texto da epístola de hoje do apóstolo Paulo. O Salmo de hoje é uma declaração de fé nesse Deus que é gracioso com o seu povo, que o alimenta, que abençoa a sua colheita, e por isso nós cantamos esse Salmo nas palavras do hino que nós tivemos hoje, um pedido do povo de Deus que confia nesse Deus que provê aquilo que é necessário para uma boa colheita, para abençoar o seu povo. E o povo canta: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. A terra deu o seu fruto e Deus nos abençoa. É uma oração, é um testemunho de fé no Deus Todo-Poderoso, que cuida de nós, que abençoa também o nosso trabalho e tudo aquilo que Ele nos dá para que nós possamos sobreviver. Mas o objetivo dessa bênção de Deus que o povo roga, pede com fé, é para que a sua salvação seja conhecida por todos. Diz o texto: a terra deu seu fruto e Deus nos abençoe, todos os confins da terra o temerão. Louvem-te os povos, ó Deus. A bênção de Deus, a misericórdia de Deus na vida do seu povo é não só para esse povo. Quando Deus abençoa a mim e a você, não é só para que essa bênção fique para nós, mas para que também as outras pessoas vejam, creiam nesse Deus maravilhoso que nós temos. E conheçam a tua salvação, diz o texto do Salmo. Ou seja, uma salvação que não é restrita ao povo de Israel, não é restrita a mim e a você, mas a bênção de Deus, a misericórdia de Deus, sem distinção, é para que todos conheçam o Deus verdadeiro, creiam nele e também sejam salvos pela fé em seu Filho, Jesus Cristo. O texto de Isaías é também um texto que mostra a universalidade da graça de Deus, o amor de Deus para todas as pessoas. Isaías fala do culto a Deus, do povo se aproximar do seu altar e que a salvação de Deus está próxima. E no texto ele segue dizendo que o estrangeiro não diga: Deus não vai receber a minha adoração, Deus não vai receber aquilo que eu venho trazer, Deus não me quer. Não diga isso, porque Deus o recebe, a você que crê, a você que se entrega a Ele, mesmo não pertencendo ao povo de Israel, mesmo não sendo o povo do Antigo Testamento. Pela fé nesse Deus verdadeiro,
que, vendo essa ação maravilhosa e graciosa na vida do seu povo, você foi trazido também a crer nele. Deus quer recebê-lo. O texto vai longe até. Não digo eunuco porque eu sou árvore que não é fértil, eu não posso mais procriar, eu não vou ser aceito por Deus, porque Deus, Ele ama e quer salvar a todo aquele que nele crê. E esse Deus que congrega a todos, como termina o texto de Isaías 56, lido hoje pela Gabi aqui no nosso culto. No texto de Romanos, o apóstolo Paulo também fala dessa universalidade da graça, não do merecimento, não de uma eleição porque eu tenho méritos para oferecer. O povo de Israel, Paulo lamenta que eles não creem, não aceitaram a Jesus como seu Salvador, como Messias prometido. E ele lamenta isso. E ele diz que também os gentios antes não aceitavam. E todos estão no mesmo balaio, todos estão na mesma situação, pela desobediência, pela rejeição, ou pela incredulidade, o paganismo anterior, todos foram encerrados na desobediência, para que se manifestasse a misericórdia e a graça de Deus a todos. Portanto, não é porque você ou aquele povo era de Israel, não é porque a pessoa era israelita ou judeu, não é porque eu sou luterano e você é católico ou batista, que nós temos a salvação. Todos nós temos a salvação por aquilo que Cristo fez. Todos nós mereceríamos a condenação por causa dos nossos pecados. E a todos Deus encerra na mesma situação. Seu povo, os de fora, todos pela desobediência merecem a condenação. Mas Deus a todos oferece a sua graça, o seu amor e o seu perdão, para que creiam nele, para que vivam esta fé e sejam salvos. O texto do Evangelho parece destoar um pouco dessa universalidade da graça, da salvação. Quando uma mulher procura Jesus, aborda ele dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. E era uma mulher cananeia, diz o texto, das regiões de Tiro e Sidom. A mulher cananeia era de um povo que antes era inimigo de Israel. É o povo que, por causa do seu paganismo, sua idolatria, Deus mandou punir e tirar da terra de Canaã. O povo a quem Deus também ofereceu a terra, o povo de Israel, deveria manter distância de todo o paganismo, de toda idolatria e servir ao Deus verdadeiro. O povo de Israel não obedeceu a Deus, entrou em Canaã e se misturou com os cananeus, adorou seus deuses, voltou as costas a Deus. E esse foi um dos motivos para eles serem escravizados até numa terra estrangeira. Isaías foi um dos profetas de Deus, falando, orientando, consolando o povo, mesmo nessa situação, o convidando, chamando de volta em arrependimento e fé. É essa mulher cujo povo não era nada amigo do povo de Israel, a experiência de amizade deles no passado foi muito ruim, trazendo a idolatria para dentro do povo de Deus, para a prática do povo de Deus, e levando a consequências drásticas e mortais. É essa mulher que tem uma origem pagã, uma origem de idolatria, que se aproxima de Jesus para pedir-lhe ajuda. A reação dos discípulos é ainda mais estranha. E parece um pouco a reação da igreja quando quer se livrar de alguém. Faz logo o que está querendo, para que nos deixe em paz, para que deixe de nos seguir. Jesus responde aos discípulos: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E é esse ponto que parece contradizer todos os textos que nós lemos hoje, que falam desse Deus que estende sua graça, sua misericórdia a todos. Mas Jesus, não querendo defender o que ele disse, nós não somos advogados de Jesus, nós cremos nele e sabemos que ele tinha um propósito muito claro naquilo que ele faz, que é o propósito de provar a fé daquela mulher. Provar de fato se ela estava se apegando a ele como Deus verdadeiro e salvador para receber aquilo que ela precisava. Jesus diz: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque Jesus era a promessa de um Messias vindo pelo povo de Israel. Esse povo portador dessa promessa, esse povo que deveria anunciar essa promessa a todos, anunciar a vinda do Messias, ser a testemunha de Deus nesse mundo, assim como a igreja é hoje. A igreja não existe para se fechar no seu mundinho e dizer que os outros são ruins e só nós somos bons, porque todos também, assim como Paulo disse no texto de Romanos, fomos colocados sob uma situação de desobediência por causa do nosso pecado. Não merecemos por nós mesmos a graça de Deus,
A igreja por si não merece, mas Deus, em seu amor, através de Cristo, vem para nos trazer o perdão e a salvação. E a mulher, então, continua insistindo com Jesus. E Jesus diz, respondendo àquela mulher, que o adorou e disse: Senhor, socorre-me. Primeiro ela chama Senhor, filho de Davi, um reconhecimento de que ele era o Deus verdadeiro, o Messias prometido ao povo de Israel e ao mundo. E agora, então, ela adora ele. Ela vem e o adora como Deus e diz: Senhor, socorre-me. E ele diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E muita gente toma isso como uma ofensa extrema. Muita gente procura defender Jesus, de que ele não quis dizer bem isso, mas foi isso que ele disse. E embora cachorrinho possa soar com uma coisa carinhosa de um animal doméstico e não um animal selvagem, não importa. Jesus prova a fé daquela mulher, a sua humildade, e ela reage exatamente com essa humildade, dizendo: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela demonstra uma fé humilde, e Jesus então diz: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E aquilo que ela pediu foi realizado, diz o texto. Desde aquele momento, sua filha ficou sã. Jesus não veio para vedar a bênção de Deus, limitar a bênção de Deus a nenhuma pessoa. Assim como desde o Antigo Testamento Deus promete a sua graça, a sua misericórdia e bênção sem distinção, Jesus é o Deus que se encarna, que vem a nós para cumprir essa promessa e trazer salvação. Só que é necessário, para receber esse Salvador, crer nele. Crer como verdadeiro Messias, o Filho de Deus enviado, o próprio Deus que se envia para assumir a nossa natureza humana, pagar o nosso pecado e a nossa culpa e nos dar a salvação. Jesus põe aquela mulher à prova em sua fé e ela passa nessa prova. Ela demonstra aspectos de fé que são importantes também nós refletirmos nesse momento. A fé que está naquela vida, naquele coração que se entrega a Jesus, que recorre a Jesus e é elogiada como: mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Não só é elogiada, mas é contemplada naquilo que necessita e busca em Jesus. Pelo menos 3 aspectos desta fé, presente no coração, na vida dessa mulher, eu gostaria de destacar, para que a gente também possa refletir em como está a nossa fé. Como anda o nosso crer, se temos também essas características. Primeira característica clara dessa mulher, da fé dessa mulher, é identificar que Deus é bom e que o diabo é ruim. Mas aprofundando isso numa gravidade maior, sua filha estava possuída por demônios, estava sendo massacrada, ela vivia uma angústia tremenda, e essa mulher sofria ao ver a filha que ama nessa situação. Os cananeus, que historicamente eram apegados a deuses pagãos, não ao Deus verdadeiro, estavam sujeitos a todo tipo de sofrimento nesse sentido. Não tinham a proteção, não tinham o cuidado, se agarravam a deuses que exigiam sacrifícios por eles mesmos criados, deuses falsos, deuses inexistentes, que desviavam o foco. E assim aquele que se apega a um Deus falso se desvia do Deus verdadeiro e assim padece e sofre. Essa mulher identificava claramente que aquela situação era de morte, de sofrimento, e ela sabe, a sua fé a leva a crer no Deus verdadeiro, a identificar a Jesus como Senhor verdadeiro, como Salvador, e a identificar a Satanás como inimigo que destrói. E ela tem esse primeiro aspecto, essa primeira característica destacável nessa fé. E ela tinha muita clareza disso. E a pergunta que eu faço é se nós temos. Porque quantos não têm essa clareza? Quantos não têm essa definição clara de fé? De saber diferenciar o que é mal do que é bom, de saber diferenciar quem é o Deus verdadeiro de deuses inventados,
de deuses criados pelo coração e a mente humana, ou até do próprio diabo, do próprio Satanás. Essa mulher sabia claramente que a sua filha estava endemoniada e sofrendo por isso. Mas quantos não sabem? Quantos vivem endemoniados, possuídos pelo demônio, por Satanás, não se importando com essa situação, não temendo, achando que nada é tão grave, que o pecado não é tão grave, e se enveredam por uma situação, por uma caminhada de condenação, de sofrimento e de morte eterna. Quantos vivem no pecado, abrem portas para Satanás entrar e fazer a festa em sua vida, e não reconhecem isso. Também não reconhecem a grandeza de Deus, que tanto odeia esse pecado e o condena, quanto também pode libertá-lo e salvá-lo dessa situação. Quantos estão endemoniados assim? Quantos estão possuídos assim e não se dão conta? A fé dessa mulher traz a ela uma clareza de que aquela situação era uma situação de destruição, mas aquele que estava ali era o Deus verdadeiro, era o Messias que poderia socorrê-la, que poderia aliviá-la daquela dor, daquele sofrimento. E é assim que Deus também quer que nós tenhamos uma fé que tenha uma distinção clara de quem Ele é, dos deuses inventados, dos ídolos e do próprio diabo. E como fazer isso? Alimentados na palavra de Deus, na comunhão com Deus, alimentados na palavra que revela o Deus verdadeiro. Nós há pouco confessamos quem é o nosso Deus. Não é só dizer, eu creio em Deus. Que Deus você crê? Em que Deus você se apega? Nós reafirmamos em cada culto, em cada momento, invocamos o nome do nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, confessamos a nossa fé nele, assim como ele se revela na Escritura, é assim que o identificamos e é assim que o seguimos. Batizamos nossos filhos, nós somos batizados em nome desse Deus, nós somos enviados e abençoados em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, conforme ele se dar a conhecer na sua ação na história e também na sua revelação na palavra, na Bíblia Sagrada. Para conhecer esse Deus e não ter confusão, para conhecer esse Deus e saber sua grandeza, o seu poder de castigo e destruição contra o mal, mas de salvação, de libertação que ele dá a seus filhos, de bênção, é preciso viver essa comunhão com ele. E Deus nos dá essa oportunidade desde o batismo, quando ele nos faz seus filhos, herdeiros de sua salvação, quando ele nos dá a sua palavra para que você ouça, para que você creia, para que você se alimente e siga assim firme na fé nesse Deus vivo e verdadeiro. A verdadeira fé nos dá clareza de quem é o Deus verdadeiro. Jesus mesmo diz, não adianta ficar dizendo Senhor, Senhor, viver na emoção do declarar Senhor, Senhor, se no meu coração eu não creio que Ele é Senhor da minha vida, que me comprou com seu santo e precioso sangue, com sua inocente paixão e morte, para me livrar das garras de Satanás e me dar a salvação. E é pelo Espírito Santo que nós podemos, de modo verdadeiro, clamar o nome de Jesus e chamá-lo de Senhor de nossas vidas e de nosso Salvador. Esse é o primeiro aspecto dessa fé que também Deus quer em nosso coração, saber distinguir claramente o bem e o mal, Satanás e o Deus vivo, poderoso e salvador. Saber distinguir e nos aproximarmos dele nesta fé e adorá-lo, confiar nele, clamar, seja Deus gracioso para conosco, nos abençoe no dia a dia e crermos nisso e termos a certeza que Deus fazendo isso para nós é para testemunhar ao mundo quem ele é por nossa boca, por nossa vida. Distinguir entre aquilo que é o mal e aquele que é o Deus verdadeiro. Essa mulher cananeia soube fazer isso e declarou isso com uma fé genuína. O outro aspecto da fé dessa mulher que também precisamos refletir é a humildade. Mesmo sendo aparentemente destratada por Jesus, dizendo não é justo, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, mesmo nisso, nessa atitude, ela se mantém humilde, sendo provada na sua fé, e ela passa no teste com humildade uma fé verdadeira. E ela diz, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem. Ou seja, Jesus estava dizendo, não é justo eu sair da minha missão de trazer as ovelhas perdidas de Israel
para junto do reino de Deus, para o reino de Deus na fé, e me desviar disso. E ele estava provando a sua fé, porque era esse o objetivo também. Mas mesmo assim ela diz, mesmo sendo cananeia, mesmo não sendo filha de Israel, eu também posso usufruir daquilo que o Senhor oferece. E Jesus, nessa humildade, ele a elogia. Essa grande fé que se mostra humilde. E essa reflexão cabe para nós porque, convenhamos, irmãos, quem de nós teria essa humildade de receber uma tratativa assim? Quantos crentes abandonam a igreja só por uma palavra mais dura? Eu não estou justificando grosserias, injustiças, tratativas exageradas de pastores e líderes ou do irmão da igreja. Mas quantos se afastam quando houve uma repreensão, uma palavra mais dura, se vitimizam, são sensíveis e dizem, não volto mais naquela igreja porque o pastor me disse isso. Não volto mais naquela igreja porque aquele membro disse isso para mim. Parem para pensar. Isso é uma fé humilde? Ou é uma arrogância, uma prepotência, muitas vezes, de nossa parte, que não estamos dispostos a enfrentar as provações da vida, a nos humilharmos, a mostrarmos uma fé humilde diante das pessoas e de Deus? De novo, não justificando nenhuma grosseria ou injustiça, mas a gente tem que parar de se fazer de vítima muitas vezes e justificar o nosso abandono da comunhão cristã, da vida na igreja, da vida com Deus, porque os outros nos disseram coisas que nós não gostamos de ouvir. E é preciso ter essa clareza, para que nós possamos seguir em frente numa comunhão de fé humilde com o nosso Deus e com o nosso próximo. Eu cuido muito do que eu falo com os outros, que eu sei que isso poderá ser usado contra você no tribunal. Então a gente cuida muito com o que fala, mas mesmo assim a gente às vezes diz coisas duras, ou uma repreensão dura, mas verdadeira. E quantas pessoas não querem ouvir isso mais? Na primeira repreensão, por causa dos seus pecados, abandonam tudo, dizendo, me trataram assim. Olha o exemplo dessa mulher. Mesmo sendo aparentemente destratada, ela estava sendo provada, mas aparentemente destratada, ela humildemente continua recorrendo a Jesus. Uma fé que faz distinção entre Deus e o diabo, uma fé que tem clareza disso, se apega ao Deus verdadeiro para socorro e se mostra tão humilde, mesmo se submetendo a isso. É a fé que Deus quer em nosso coração. Mas como resultado dessa fé, Deus quer algo ainda maior, que está no nosso testemunho e prática, na nossa vida. Por quem que essa mulher pediu? Por que que ela se humilha? Por que que ela vai em busca do socorro de Jesus? Não é diretamente para ela, mas é por sua filha. A filha que ela ama e estava passando por aquela aflição, aquela dificuldade, aquela angústia de ser dominada por um espírito imundo. A fé verdadeira nos leva a amar o nosso próximo, a buscar socorro por ele, a clamar, a nos inclinarmos, a suplicarmos a Deus em favor de outros. A fé verdadeira não é egoísta, assim como o amor não é egoísta, mas a fé verdadeira se mostra amorosa e preocupada com o outro. E ela busca esse socorro pela filha que ela amava e que estava naquela situação de destruição, de angústia e de morte. A fé que Deus quer no meu coração e no seu é esta. Não é uma fé que busca só benefícios próprios, mas que busca bênção para todos, também através daquilo que Deus faz conosco. É claro que quando nós oramos pelas pessoas, às vezes também queremos alívio. Um ente querido que sofre dentro de casa também nos traz sofrimentos. E quando ele é curado, nós também temos uma restauração, um alívio. Mas, primariamente, não é por nós que devemos pedir, mas pela pessoa que está doente. Não é para aliviar a nossa carga, o nosso peso com aquela pessoa enferma, mas é para aliviar o sofrimento dessa pessoa com o amor que nós precisamos clamar ao nosso Deus. Esta é a fé que Deus quer em nosso coração. A fé que nós temos tido uma experiência muito interessante aqui, né? Nas nossas devoções diárias e no nosso culto. O número extenso e o número infindável de nomes que chegam a nós com pedidos de oração. São filhos, são mães, são irmãos, são sobrinhos e tios que pedem para incluir nomes de pessoas que estão doentes na sua família nesse pedido conjunto. E esta é a fé que aquela mulher cananeia tinha e que as pessoas que assim colocam seus nomes aqui, o nome de seus entes queridos têm.
essa fé que ama, que se preocupa com o outro e que assim entrega esse outro em oração, em súplica diante de Deus. Uma fé que dá a certeza do atendimento, do acolhimento da parte do nosso Deus. Esta é a fé que Deus quer no meu coração e no seu. Uma fé que tenha uma distinção clara de quem Ele é, o único Deus que pode nos socorrer, o único Salvador que pode nos trazer perdão dos pecados e vida eterna. Uma fé que nos faz humildes para enfrentar as dificuldades da vida e não desistirmos na primeira dificuldade. E uma fé que nos faz amar, nos preocupar com os outros e entregá-los a Deus em nossas orações. Que Deus abençoe, que a sua fé e a minha fé sejam assim. Que a nossa fé também sempre nos dê a clareza e a certeza de que a misericórdia e a bênção de Deus não têm distinção. São oferecidos a todos e são oferecidos também através de nós, no nosso testemunho e no nosso amor. Deus abençoe esta fé em seu coração. Deus abençoe essa fé em nossa vida, em nossa igreja, hoje e sempre. Amém. E a paz de Deus, que vai muito além de todo o entendimento humano, guarde os nossos corações e mentes na fé verdadeira em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Nesta fé da mulher cananeia, eu convido você a entregar todos esses nomes, todos esses pedidos que temos em nossa oração. Eu quero parabenizar todos os aniversariantes, os de hoje e da semana também, citando eles na oração, entregando-os a Deus com nossa gratidão. E a todos os irmãos que têm sofrido, passado por dificuldades, também entregamos nesse momento em oração. Oremos ao nosso Deus. Bondoso Deus, santo e eterno Pai, obrigado pelo privilégio que temos de, nesse momento, viver também a certeza de que recebes a nossa oração com teu amor, com tua graça. Ó Deus, queremos juntos entregar nas tuas mãos, com muita gratidão, a vida de cada irmão aqui também mencionado. E especialmente, ó Deus e Pai, também entregar com a preocupação e amor aqueles que têm sofrido, passado por dificuldades, passado por problemas, e assim queremos lembrar a cada um deles. Entregamos, Senhor, a vida de nossa irmã Adélia Kruger, nosso irmão Alcioneu Santos, nosso irmão Davi Herr, Adelson Herr, Alexandre Custer, Antônio Carlos Gil, Cláudio Augusto Petri, Celina Ulig, Deonato Feltz, Eliane Gardino, Florentina Schultz, Helena Pagung, Helena Bisch, Iraci Gabres, José dos Santos Rodrigues, João Pires, Michele Custer, Nadir Grinival, Gilberto Aidan, Pastor Roberto Kunzendorf, Pastor Gilberto Aidan, já citado, Roniel Tavares, Rita de Cássia Jubini, Silvana Coller, Vanessa Xavier, meu pai Antônio Bento, Dona Ana, Dona Alcina, que hoje também passou mal, Dona Alvina Kerner, Lindinalva Reis, Matilda Coller, Cristina, Cleise Mara, Melina Chiroc, Mateus Bicholi e Ademar Prechold. Abençoa todos estes em suas dificuldades, em seus tratamentos, em sua recuperação, Senhor. Abençoe também aqueles que estão infectados pela Covid-19, e aqui lembramos a Delma Carvalho Leite, a Selma Barbosa Caribé, a Wanda Kerner, o Faldel Guimarães da Costa, o Jonas Tragino, Eunice Tragino, Marcela Ulig, Johan Ulig e todos que estão infectados no mundo todo, Deus e Pai, entregamos nas Tuas mãos, pedindo a Tua bênção e o Teu cuidado sobre cada um deles.
também pelas pessoas que estão trabalhando, se dedicando em todas as áreas, especialmente a área de saúde. Lembramos irmãos queridos que estão no dia a dia também trabalhando em prol de outras pessoas, salvando, socorrendo e assim assistindo para a sua melhora e sua recuperação. Lembramos aqui a Célia Ferreira, o Dr. Fernando Diniz Júnior, Dr. Fernando Dutra, a Ingrid dos Santos, a Ivana Gonçalves, o Juninho, a Karina Degan, a Lia Coller, a Márcia Jordão, Marisete Freire, Michele, Taismara Fernandes, e também os caminhoneiros que estão trabalhando nas estradas, Ailton Alves de Paulo e Wilson Degan. Também as pessoas da área de segurança, de limpeza, as pessoas que estão, ó Deus e Pai, de uma forma ou de outra, também te servindo na sociedade, na vida, no mundo todo. Também, ó Deus e Pai, entregamos aqueles que estão se recuperando de cirurgias, aqueles que estão passando por dificuldades, e assim queremos lembrá-los também nesta oração. Em especial a Carmen, o Eder Jackson, a todos que estão, ó Deus e Pai, nesse momento também enfrentando problemas de saúde, problemas diversos, queremos colocar nas tuas mãos. O Luiz Piper, enfim, o Severino, todos que estão se recuperando. Também, ó Deus e Pai, queremos lembrar os aniversariantes desse período. E são muitos irmãos que estão celebrando mais um ano de vida, que juntos aqui com eles nos alegramos e entregamos nas tuas mãos. Lembramos o seu Inácio Coller, que hoje completa 50 anos, e também o Julinho Coller, que no dia de ontem celebrou mais um ano de vida. E todos esses irmãos aqui listados, citados, que podem também, por tua graça e teu amor, celebrar a vida contigo, celebrar, ó Deus e Pai, a tua bênção também, a tua salvação em suas vidas. Pastor Sérgio Marlon, nosso querido pastor Sérgio, que está comemorando mais um aniversário, a ele entregamos nas tuas mãos nesse momento. Também, Senhor, o Leandro de Tibene, no dia de ontem, a Solane e o Walter Potrates hoje, o Silvio César Tragino, dia 18, a Tainara Urig Oliveira, o Mateus, o Wallace Mateus Urig, meu filho, também no dia 21, o Amarildo de Araújo, dia 22, enfim, a todos que assim celebram a vida, nós com eles nos alegramos e os colocamos nas tuas mãos. Também a Editora Concórdia, que celebrou 97 anos de trabalho, no último dia 13, nós queremos louvar a Ti por toda a sua direção, pastor Nilo Varros, que é editor, o pastor Valdemar Garcia Júnior, que é o gerente, a Lia, vendedora, atendente, amiga, e toda a equipe que sempre trabalhou e que trabalha também hoje na Editora Concórdia, entregamos nas Tuas mãos. Senhor Deus, também lembramos aqui o Josenberg dos Santos, o irmão que está em recuperação, lembramos nesta oração. Também pedimos pela viagem e os projetos de trabalho do nosso irmão Hernani Félix de Souza, que essa semana viaja também para longe, proteja a sua viagem e abençoa também o seu trabalho para que colha dos frutos que ele também batalhou para colher. Abençoe sua família e a todos os seus. Oramos por nossa pátria, pelos governantes, autoridades e cada cidadão, e por nosso país pedimos a Deus e Pai que dirija com a Tua palavra, a Tua orientação, para que assim possamos também ser abençoados e Te servir como cristãos nesta nação. Por Tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Quero agradecer a sua companhia nesse culto, agradecer ao Mateus que nos acompanhou também, participou, a Gabi, o Bruninho, e a todos vocês que estão de longe ou de perto também participando desse culto, onde louvamos ao nosso Deus e somos também fortalecidos na fé. Eu quero convidar você para a nossa semana de devoção, de segunda a sexta-feira, nosso momento devocional.
Às 7h30 da noite, você é nosso convidado a participar também. 7h30 da noite, pelo Facebook IELB Guarapari, nós queremos meditar, cantar e orar juntos. E também quero convidar você, vai passar daqui a pouco a propaganda dos devocionários, que você encomende com o seu pastor, com o seu agente de literatura, os devocionários para o ano que vem. Já estamos trabalhando essa encomenda, até o dia 30 de agosto é importante que todos nós façamos juntos, para que todos sejamos beneficiados com um preço bem mais em conta, para que o ano que vem todos estejamos abastecidos, fortalecidos na Palavra de Deus, através dos devocionários 5 Minutos com Jesus e Castelo Forte. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite, que Deus o abençoe. Como lidar com os erros do passado e a ansiedade do futuro? Ouvindo hoje as palavras de quem é eterno. Ouça a palavra do Criador e lembre-se do milagre que Ele oferece em Jesus. A paz que o mundo não pode dar. Paz para todos os dias. Para hoje, um dia de cada vez. 5 Minutos com Jesus. Meditações Diárias 2021. Acesse editoraconcordia.com.br e adquira o seu.